Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez. Estamos prontos para mais um dia meditarmos na palavra do Senhor, a fim de entender esses textos que parecem indicar a existência de um fogo eterno. Nós vimos nesses dias aí que essa doutrina não foi criada por Deus, mas pelo inimigo de Deus para macular o caráter de Deus. Mas tem alguns textos que parecem indicar para esse lado e precisamos compreender esses textos. Vamos juntos nessa direção. Então, por isso, se nas outras semanas você compartilhou esse vídeo, nessa semana você tem que compartilhar com muito mais força para que o máximo de pessoas possam ter acesso a essa informação, porque ela é libertadora, acredite. Se no final você gostou do nosso conteúdo, por favor, não se esqueça de deixar o seu gostei. E você pode até escrever aqui no chat as suas próprias impressões acerca do assunto que nós estamos estudando. As chamas do inferno é o título do nosso estudo. Bom, a concepção e o entendimento popular é que o indivíduo que não aceitou a Jesus, o indivíduo que foi mau, foi ímpio, prevaricou contra o Senhor, esses irão direto para o fogo do inferno. Passarão a eternidade inteira, apesar de terem tido uma vida curta, passarão a eternidade inteira sofrendo. Bom, já aí você já vê a desproporção da penalidade. O indivíduo tem uma vida curta de pecados e aí ele é penalizado eternamente, sem nunca morrer, sem nunca desaparecer, sem nunca acabar o seu sofrimento por causa de uma vida curta. Bom, já falamos sobre isso. Aqui a lição traz a ideia e a ilustração de um padre que fala sobre o sofrimento eterno. E como que esse sofrimento é eterno? Ele faz uma comparação aqui de uma grande bola de ferro do tamanho do planeta e uma grande ave que depois de 100 milhões de anos essa ave vem, passa por essa bola e deixa as suas penas tocarem bem de relance essa bola de ferro. A cada 100 milhões de anos ela volta e normalmente deixa a pena tocar essa bola de ferro. E aí o autor argumenta que o tormento dos pecadores no inferno continua mesmo depois de a bola de ferro ser desgastada pelo toque das penas da ave. Olha aí. Ou seja, nunca vai acabar. Bom, em contraste a isso, em contradição a essa ideia, a Bíblia nos mostra sobre a transitoriedade do sofrimento dos ímpios. Ou seja, serão de fato penalizados, porém aniquilados completamente. Ontem nós lemos, mas eu gostaria de ler novamente, Malaquias capítulo 4, versículo 1, que diz assim, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Essa palavra restolho aqui significa cinza, ou seja, que restou depois de ter sido consumido pelo fogo. O fogo veio, consumiu, o que resta? Cinzas. E aí a Bíblia fala que esses perversos, que esses que cometem, que são soberbos, que não aceitaram o plano da salvação de Deus, eles serão destruídos de tal maneira que não lhe restará nem ramo e nem raiz, ou seja, totalmente extirpado. Bom, mas pastor, por que a Bíblia fala sobre o fogo eterno? Por exemplo, Mateus 18, verso 8 diz assim, portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti, melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés, serem lançados no fogo eterno. Esse mesmo texto lá em Marcos capítulo 9, versículo 43, fala do fogo que não se apaga, que nunca se apaga. O que significa isso, fogo eterno? Que não se apaga. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou ler o texto, mas deixa eu já afirmar. O fogo é eterno nas suas consequências. Ou seja, ele não vai se acender e não vai consumir pela metade, ele vai consumir completamente, ou seja, a consequência desse fogo é eterna, de maneira que aquele que sofrer as chamas desse fogo será totalmente aniquilado. Quer ver? Deixa eu ler para você Judas 7, que fala sobre esse fogo eterno, e eu vou fazer aqui uma reflexão sobre esse texto. Escute bem.
Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. E você há de se lembrar que aquelas cidades desapareceram, não existem mais. O fogo realmente foi eficaz no seu objetivo. O fogo caiu sobre a cidade e ela foi totalmente consumida de maneira que nunca mais se levantou aquela cidade. Onde é que está o fogo? O fogo se apagou, porque o fogo consumiu, completou a obra, cumpriu a missão, foi eficaz e se apagou. E aí diz que ela elas, né, a cidade de Sodoma e Gomorra, foram postas como exemplo do fogo eterno, sofrendo aí a punição. É isso. Quando a Bíblia fala sobre eternidade, nós precisamos entender o contexto. A palavra eterno, e aqui eu vou colocar ela aqui, é a palavra olam, no original hebraico, é a palavra olam. Ela é usada, essa mesma palavra é usada tanto para Deus, para mostrar a sua eternidade, também com o homem. Quer ver? Ó? Deixa eu ler para você Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27, que é usado essa palavra sobre a eternidade de Deus. Escute bem, é a mesma palavra, olam. Escute bem. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti e disse, destrói-o. Quando a Bíblia traz essa expressão, o Deus eterno, essa palavra eterno é a palavra olam, que significa exatamente isso, um Deus que sempre existiu, não tem início, não tem fim, a eternidade, ok? Mas veja que essa mesma palavra é usada para o ser humano. A Bíblia traz aí a questão da lei, naquela época onde tinha escravidão, na época de Moisés, muitos anos atrás, milênios até, né? Quando havia escravidão, Deus regulamentou a escravidão, dizendo o seguinte, o escravo pode receber a carta de alforria, ser livre da escravidão. Porém, enquanto ele estivesse lá na casa do seu senhor e casasse com uma das escravas do seu senhor e essa mulher lhe desse filhos, tanto a esposa como os filhos são do senhor. Se ele quiser sair livre, com carta de alforria, ele poderia sair, né? Pagaria ali o preço estipulado, poderia sair. Porém, a sua mulher e seus filhos continuariam sendo escravos do seu senhor. Aí Deus diz, mas se ele, por amor à sua família, desejar permanecer como escravo daquele senhor para ficar perto da sua esposa e dos seus filhos, ele deveria se submeter a uma ação pública, que está lá em Êxodo 21, versículo 6. Escute bem. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e ele o servirá para sempre. Percebeu? Essa expressão para sempre aqui, ou sempre, é a mesma palavra olam usada lá para Deus, que significa eterno. Aqui foi traduzida por para sempre. Isso não quer dizer, você há de concordar comigo, isso não quer dizer que o indivíduo eternamente seria escravo daquele senhor. Não, está dizendo que para sempre no sentido é enquanto ele tiver vida. Depois que ele morreu, libertou-se da escravidão, não existe mais servidão depois da morte, obviamente. Mas é a mesma palavra, olam, usada para a eternidade. Então, como que nós devemos entender essa situação? É que depende do contexto. Ele é eterno para o ser humano no sentido de enquanto houver vida. O fogo é eterno enquanto ele tem material combustível, ou seja, enquanto tiver coisa para queimar, ele vai queimar, não vai deixar pela metade. Ou seja, será eficaz na sua missão de consumir completamente. Por isso a Bíblia fala sobre o fogo eterno. Bom, se nós entendermos que o fogo eterno para os ímpios, para torturar e fazer sofrer os ímpios, se nós entendemos que isso é literal, nós vamos ter um problema sério com a própria palavra de Deus, porque a Bíblia diz que
o mal não se levantará duas vezes. E, no entanto, se os ímpios não morrem, eles estão lá no inferno queimando, sendo torturados pelo diabo, que é a personificação do mal. Isso quer dizer que o mal não foi extinto, o mal não foi destruído, está lá, ainda continua lá, na presença dos ímpios e na personificação do mal, que é o próprio diabo e os demônios. Nós não podemos acreditar numa coisa dessa. Outra situação. A Bíblia fala que a vida vem somente de Deus. Deus é o originador da vida. A nossa vida deriva dele. Então, Quer ver? Deixa eu ler o texto. É melhor ler o texto para nós entendermos a situação. Veja, por exemplo, Salmos 36, versículo 9. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Deus é o manancial da vida. Lá em Deuteronômio também fala que ele é quem dá vida. Ele que mata, ele que dá vida. Agora, pensa comigo aí. Por que ele continuaria dando vida aos ímpios para sofrerem um tormento sem fim? Por quê? Não faz sentido, não é lógico diante de um Deus que quer acabar com o mal. Um Deus que vem a esse mundo sofrer como Jesus sofreu, morrer uma morte atroz para dar fim ao mal, fazer com que ele exista eternamente na presença dos ímpios, a personificação do mal que é o próprio diabo. Como assim? Não faz sentido? Não faz sentido. Entendeu, queridos amigos? É isso. A interpretação equivocada desses textos fez com que as pessoas acreditassem em coisas terríveis acerca de Deus. Eu quero dizer, como C.S. Lewis disse certa vez, que o pior não é não acreditar em Deus. O pior é acreditar em coisas, que ele exista, mas que em coisas terríveis acerca do caráter de Deus. Isso é pior do que não acreditar em Deus. Por quê? Porque se eu acredito que Deus é tão tirano desse jeito, tão cruel dessa forma, como que eu me aproximaria dele? Como teria eu motivação de amar esse Deus se ele inflige tanta dor, tanto sofrimento aos seres humanos que o rejeitou? Por isso, C.S. Lewis diz que é melhor não acreditar em Deus do que acreditar nessas coisas acerca de Deus. Percebeu? Mas eu sei que você não acredita que Deus é assim. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é bondade. E a pior infração que ele poderia colocar sobre os ímpios é lhe tirar a vida para que eles nunca mais vivam, nunca mais se levantem. Como diz Malaquias capítulo 4:1, não ficará nem ramo nem raiz. Agora, Deus está aproveitando esse momento para lhe dizer, meu filho, minha filha, por que você vai morrer? Não precisa, eu morri por você. Por que você vai receber a punição desses pecados se eu já recebi essa punição? Me aceite. Aceite o pagamento que eu já fiz por você, para que você viva eternamente, para que você não seja destruído por esse fogo eterno, no sentido de que ele vai cumprir a missão de destruir cabalmente. Por que você não se entrega a mim? Por que você não vive? Ainda há tempo, a porta ainda está aberta, você pode entrar por ela a qualquer momento. A Bíblia diz assim, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Vá correndo depressa, se ajoelhe diante de Cristo e peça a Ele misericórdia, dizendo, eu aceito a Jesus, eu aceito o que Ele fez, meu Pai. Salva-me dos meus pecados. E Ele irá mover os céus inteiro em resposta a essa oração. Quero orar com você, querido Pai. Obrigado porque Tua palavra não nos deixa dúvidas acerca desse assunto. Obrigado por tudo, Senhor. Queira nos abençoar nessa semana e sermos nós instrumentos da Sua bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Pois pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo e querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem seu dia.